Olá a todos. Eu sou Ana Gardênia, teleconsultora do Núcleo de Telesaúde Sergipe. Estamos iniciando mais uma webpalestra com o tema pré-natal odontológico. Bom, como consideração inicial, a gente vai estar abordando alguns temas relacionados ao pré-natal odontológico, que pode ser realizado tanto na atenção primária, no setor público como no setor privado, e alguns temas que nós vamos abordar, entre outros, nós vamos falar um pouquinho sobre odontologia e gestação, a abordagem integral no atendimento odontológico durante a gestação, as atribuições das equipes de saúde bucal no pré-natal odontológico, as principais alterações ocorridas na gestação, condutas, né, durante o atendimento odontológico à gestante, medidas de prevenção e promoção na gestação, terapêutica medicamentosa na gestação, e a gente vai falar um pouquinho também sobre o Previne Brasil, que é o indicador hoje relacionado ao pré-natal odontológico na atenção primária. Bom, em relação ao pré-natal odontológico, algumas considerações iniciais que a gente pode falar é com relação à gestante, que ela é uma paciente de risco temporário. Existem muitos medos e muitos mitos, principalmente por conta da gestante e também dos cirurgiões dentistas, durante esse atendimento. Por conta da gestante, muitas delas acham que não precisam ou não podem passar por nenhum procedimento odontológico ou atendimento odontológico durante a gestação. E muitos cirurgiões dentistas ainda têm um pouco de receio de atender essa paciente devido ao seu estado de gestação, precisar de alguns cuidados relacionados aos atendimentos odontológicos. A gestação, ela é um fenômeno fisiológico, né? Ela deve ser vista pelas gestantes, também pelas equipes de saúde bucal, como parte de uma experiência de vida saudável, que envolve muitas mudanças, que são dinâmicas do ponto de vista físico, social e emocional. A relação odontologia e gestação, ela vem há muito tempo sendo estudada, e o que a gente mais enfatiza é que o estado de saúde bucal apresentado durante a gestação, ela tem íntima relação com a saúde geral da gestante, podendo influenciar diretamente na saúde geral e na saúde bucal do bebê. Então, aquela mãe, aquela gestante, que está fazendo o seu pré-natal de forma regular, ela precisa passar por um acompanhamento odontológico, porque a sua situação de saúde bucal pode interferir diretamente na sua saúde geral e também na saúde bucal do bebê que ela está esperando. Quais são os princípios os princípios mais utilizados para atuação no campo da saúde bucal relacionado ao pré-natal odontológico? A gente tem a integralidade, ou seja, a gente desenvolve práticas profissionais que são baseadas no respeito à identidade do usuário. Então, muitas gestantes, elas realmente têm medo de passar por qualquer procedimento odontológico durante a gestação, e a gente respeita isso. E esse respeito também tem que ser trazido também por conta do seu contexto familiar. Muitas vezes a gestante, quando se apresenta para o atendimento, ela relata que ou a mãe, ou a avó, ou um parente é contra que ela passe pelo atendimento odontológico, porque eles tiveram experiências negativas em relação a isso. Então, a gente precisa disponibilizar esse tempo para fazer essa escuta do paciente, não só da sua queixa, né, em relação ao atendimento, mas também a gente precisa criar esse suporte para que essa atenção integral à saúde e às necessidades daquele grupo, que é o grupo das gestantes, possa ser enfatizado durante o atendimento. Um outro princípio que a gente utiliza é o princípio da atuação interdisciplinar e intersetorial, ou seja, a gente precisa trocar saberes com os outros profissionais da equipe, né? A gente troca esse saber, a gente respeita esses profissionais de forma mútua, devido às suas percepções em relação ao período gestacional, e isso viabiliza o planejamento integrado, né, da equipe como um todo. Ou seja, a gente envolve outros atores nesse ato de cuidar, não só do cuidado odontológico, mas também do cuidado integral daquela gestante. Um outro princípio que a gente deve estar sempre constante naquele atendimento à gestante é o acolhimento. Então, a gente tem que introduzir no nosso atendimento práticas de humanização, ou seja, práticas de humanização no momento de receber, de escutar, de orientar, de atender aquela paciente, de encaminhar e, ao mesmo tempo, também de acompanhar todo o pré-natal que ela vai estar fazendo também, não só relacionado ao pré-natal odontológico. Então, muitas vezes elas trazem relatos para a consulta odontológica que são relatos também daquele pré-natal que ela está fazendo junto com o médico e o enfermeiro. A equipe ela deve ter esse planejamento de fazer esse atendimento integrado da gestante.
E essa abordagem integral no atendimento odontológico durante a gestação, ela precisa ser feita através de um planejamento em conjunto das ações da equipe de estratégia de saúde da família. Então, tem que existir um planejamento em conjunto da equipe com relação a esse atendimento à gestante, né? Tem que existir também esse atendimento multiprofissional, interdisciplinar, integrado à equipe de saúde da família, ou seja, se a gestante precisar de algum encaminhamento, se ela precisar de algum prosseguimento fora do ambiente da unidade básica de saúde, ela tem também que ter esse acompanhamento da própria equipe. É necessário que se tenha que o prontuário dessa paciente seja compartilhado tanto para o atendimento e também para o acompanhamento. A gente precisa criar espaços coletivos de discussão e também de elaboração de planos terapêuticos para determinadas pacientes. Não são todos os pacientes que estão em atendimento odontológico que a gente precisa fazer esses espaços de discussão, né? E também projetos terapêuticos. Mas alguns pacientes necessitam disso, a gente tem que criar esse espaço, criar esse momento, para que a gente possa para que a gente possa abordar de forma integral também essa gestante. A gente também tem que elaborar mecanismos de comunicação e facilitação dos fluxos e encaminhamentos. Então, por exemplo, mais relacionado ao pré-natal odontológico. Então, que dia que se faz esse atendimento à gestante? Como é que é feito esse fluxo? Se existe algum protocolo de atendimento para essa gestante dentro do seu município? Então, se a agenda é aberta, ou se a agenda é de demanda espontânea, ou se é uma agenda de demanda agendada para aquela gestante. Todo esse fluxo de comunicação e de integração para facilitar o atendimento da gestante precisa estar muito bem definido dentro da equipe de saúde da família e dentro do próprio município. E quais são as atribuições da equipe de saúde bucal relacionada ao pré-natal odontológico? A gente deve realizar a busca ativa das gestantes faltosas de sua área de abrangência, né? A gente deve orientar as mulheres e suas famílias sobre a importância do pré-natal, da amamentação e da vacinação. Existem vacinas que são administradas durante a gestação, hepatite B, influenza, tétano, dentre outras que eu vou falar daqui a pouco. Realizar a consulta odontológica do pré-natal de gestação de baixo risco. Então, a gente tenta, e o Prevenir Brasil trouxe essa oportunidade também da gente iniciar o pré-natal de forma mais precoce possível, né? Então, a gestante ela precisa ter esse acompanhamento desde que descobre a gravidez. Então, isso também é um papel da equipe de saúde bucal, orientar a gestante com relação a isso. Avaliar a saúde bucal da gestante, a sua necessidade e a possibilidade de tratamento, de acordo com o período gestacional. Observar os cuidados indicados para cada período da gravidez. Orientar a gestante sobre a periodicidade das consultas odontológicas e os trimestres de gestação indicados para a realização do tratamento odontológico. Atender às intercorrências de urgências odontológicas, observando os cuidados indicados em cada período da gravidez e encaminhar a gestante para níveis de referência de maior complexidade, caso seja necessário. Desenvolver atividades educativas de apoio à gestante e aos seus familiares. Realizar visitas domiciliares durante o período gestacional e puerperal. E acompanhar o processo de aleitamento materno, os cuidados com o futuro bebê, enfatizando o papel da importância do papel da amamentação, na dentição, no desenvolvimento do aparelho fonador, respiratório e digestivo da criança. E quais são as principais alterações ocorridas na gestação? Como alterações sistêmicas, nós temos náuseas e vômitos, né? Nós temos a pirose, que é a azia. Existem alterações no apetite, né? A gente sabe que a gestante, ela come muitas vezes ao dia, pequenas porções. Muitas vezes podem ocorrer edema, dispneia, polaciúria, nictúria, que é aquela vontade de urinar várias vezes, independente do horário, seja manhã, tarde ou noite. Cãibras são bastante relatados pelas gestantes, dores lombares, alterações hormonais e ansiedade para aquelas gestantes, que muitas vezes não tiveram planejamento para aquela gravidez, né? Muitas vezes quando a gestante tem a gravidez que não foi planejada, ela relata para a gente que tem um pouco de ansiedade, um pouco de medo, não só pela gestação, mas principalmente pelo parto e também pelo pós-parto. Com relação às alterações bucais, a gente tem um aumento da acidez bucal, né, relacionado principalmente aos dois hormônios que estão ligados à gestação, que é o estrógeno e a progesterona. A gente tem um aumento da vascularização gengival também, por conta desses dois hormônios. Pode ocorrer um aumento da mobilidade dentária, enfatizando que
para que esse aumento, é um aumento, não quer dizer que a gestante, ela durante a gestação vai ter mobilidade dentária, mas ela tem alguma patologia, tem alguma intercorrência anterior à gestação, e que na gestação essa mobilidade ela fica exacerbada. Então, antigamente, né, e hoje em dia ainda muitas gestantes relatam que perde-se um dente para cada gestação. Então, eu já ouvi muitos relatos disso durante o atendimento. Mas eu tive 2 gestações, perdi 2 dentes. Então, esses mitos e essas crenças precisam ser esclarecidas, né, para que a gente tenha uma maior adesão ao pré-natal odontológico, porque, de fato, ele traz uma abordagem integral para essa mulher, ele traz um pré-natal muito mais seguro, muito mais eficaz relacionado ao seu cuidado em saúde. Então, pode existir também um aumento da produção de saliva ou cialorreia, né? Pode haver um aumento no risco de cárie dentária e também de doença periodontal. Então, essas são as principais alterações que a gente precisa saber relacionadas à saúde bucal da gestante. Bom, com relação a cada fase da gestação, a gente tem as 3 fases principais, né? O primeiro trimestre, que vai de 0 a 12 semanas, que é considerado um período de instabilidade emocional, principalmente para aquelas mães que não tiveram a gravidez planejada. Gravidez na adolescência também é um período de grande instabilidade emocional em que a mãe, ela ainda está aceitando o fato de estar grávida. Então, o que a gente presencia muito no atendimento odontológico, na atenção primária, é que a grande maioria das mães tem uma gravidez que, infelizmente, não foi planejada. Então, esse período de estabilidade emocional, quando a gestante se apresenta para o atendimento odontológico, se for associado a um medo daquele atendimento, pode prejudicar e muito esse acompanhamento. Então, a gente precisa fazer esse acolhimento, que eu falei lá anteriormente, utilizando um dos princípios de atenção primária, esse acolhimento, essa escuta, né, orientando de forma mais adequada possível, de acordo com os medos, de acordo com os receios que ela tem em relação a esse atendimento. A segunda fase, que é o segundo trimestre, que vai de 13 a 26 semanas, é um período mais estável emocionalmente. E a gente considera esse período um período mais propício para determinados procedimentos e para uma abordagem mais invasiva relacionada aos procedimentos odontológicos. É um período de extrema estabilidade para a mulher, tanto de forma sistêmica, né, como de forma emocional. A mulher já está fazendo o seu acompanhamento, ela já fez alguns exames, está fazendo ultrassonografias de acompanhamento do crescimento do bebê, então ela está, se estiver tudo bem, ela está com certeza com um período mais estável emocionalmente. A terceira fase, que é o terceiro trimestre, que vai da 28ª à 40ª semana, que é um período de grande ansiedade, porque a mulher está aguardando o parto, né? Então ela traz, inclusive ela traz alguns relatos também de dor lombar, dificuldade para dormir, inchaço em pés e mãos. Então é um período muito sensível durante o atendimento odontológico para, assim, mulheres terem uma grande ansiedade em relação a esse atendimento. Então, é um período de grande ansiedade para a mulher. Levando isso em consideração, né, cada fase da gestação, a gente tem uma conduta que a gente orienta e recomenda que seja feita durante o pré-natal odontológico. Então, principalmente, realizar uma anamnese detalhada, e com o advento do prontuário eletrônico, isso auxiliou bastante a gente, tanto no registro dessas informações, como também, caso a gente precise fazer, essa gestante precisa se mudar, ela vai ser acompanhada por um outro colega em outro local. Então, o prontuário eletrônico trouxe essa facilidade de comunicação e interação. Então, realizar uma anamnese detalhada para avaliar o estado de saúde geral da saúde da mulher, identificar quais são suas necessidades odontológicas. Então, ela relata muitas vezes, que a gente chama o campo subjetivo do prontuário eletrônico, ela relata o motivo daquela consulta, né? Muitas delas dizem assim, eu vim porque a enfermeira encaminhou. Eu vim porque, de fato, eu estou precisando de atendimento odontológico, mas eu tenho algumas perguntas em relação a esse atendimento. Então, essa anamnese detalhada, as orientações que a gente passa durante esse primeiro atendimento são fundamentais para fazer esse acompanhamento da gestante durante o pré-natal. Investigar se a paciente está indo às consultas de pré-natal, então é importante que a gente faça também esse apoio às equipes de saúde da família,
orientando a gestante que o pré-natal, o acompanhamento de pré-natal também é muito importante para que ela tenha saúde, para que o seu bebê também possa vir ao mundo com saúde. Então, a gente, enquanto equipe de saúde bucal, a gente tem esse papel também de conscientização da importância das consultas de pré-natal. Uma outra coisa importante é orientar a paciente quanto à sua dieta alimentar. A gente precisa orientar, precisa motivar a gestante a realizar adequadamente a higiene oral. Então, a gestante, a partir do momento que ela se está gestante, ela começa a ter um padrão alimentar um pouco diversificado, né? Então, existe essa diferenciação, ela começa a se alimentar, ter várias porções durante o dia, pequenas porções, então ela se alimenta bastante. Então, é necessário que a cada momento de que ela se alimenta, ela precisa fazer higiene bucal, a gente precisa explicar e orientar ela por que dessa higiene tem que ser tão constante. Realizar sessões curtas agendadas para a segunda metade do período da manhã, porque é um período em que os enjoos, as náuseas, elas não são tão frequentes. Então, a gente sempre tem que ter esse cuidado de agendar uma sessão com a gestante, sempre no período do meio da manhã, para que ela possa se sentir um pouco mais confortável, caso ela tenha episódios de náusea, vômitos e enjoo. Orientar a gestante a fazer uma alimentação leve antes das consultas, isso é porque, como a gestante ela se alimenta várias vezes durante o dia, é importante que, quando ela for para o atendimento odontológico, essa alimentação seja leve, né? Por conta do próprio estado em que ela está. Então, muitas vezes acontece, por exemplo, tem gestantes que estão no atendimento odontológico, embora a gente use mecanismos de sucção de saliva através do sugador, mas tem gestantes que têm náusea, têm vômitos durante o atendimento, então, orientar sempre que ela faça uma alimentação leve, né, antes desse atendimento. Prevenir a hipotensão postural, ou seja, o que é isso? A partir do 6º mês de gestação, a gente precisa posicionar a paciente em decúbito lateral esquerdo, ou seja, a gente vai elevar um pouco o quadril direito dessa gestante, com uma almofada de 10 centímetros, né? E no final da consulta, a gente precisa posicionar a paciente, geralmente ela fica um pouco deitada, então a gente precisa deixar ela sentada por alguns minutos, porque se ela tem se ela levanta da cadeira de forma muito intempestiva, ela pode ter um episódio de tontura e ela pode até cair, né? Então a gente orienta que a gestante, durante o atendimento odontológico, antes de sair da cadeira, ela fique um pouco sentada durante alguns minutos, para evitar esse episódio de tonturas. Então, só para mostrar um pouquinho como é que é esse posicionamento, a gestante, ela fica um pouquinho voltada para a esquerda, né? A gente vê aqui que a gente pode colocar, algumas gestantes conseguem sem esse apoio, algumas não. Então, a gente faz um pequeno apoio aqui, né, no quadril, para que ela fique dessa forma, para que não haja uma hipotensão recorrente de compressão de veia cava inferior. Então, aqui está mostrando que a almofada, ela ajuda a não comprimir a veia cava inferior, né? E até porque isso traz um posicionamento mais confortável e a criança também não vai prejudicar tanto a criança nesse posicionamento. A criança, ela fica um pouco mais confortável durante o atendimento. Caso ocorram emergências médicas, duas são as principais emergências médicas que podem acontecer. A síncope, né, que é a perda abrupta e transitória de consciência, de tônus postural, ou seja, a capacidade de ficar em pé. Ela ocorre principalmente por causa da diminuição do fluxo sanguíneo no cérebro. Então, a gestante ela pode desmaiar durante o atendimento, né? Então, qual é a conduta? A gente coloca a paciente deitada do lado esquerdo, né, com a cabeça e o coração no mesmo nível, as pernas um pouco elevadas, e a gente deixa por cerca de 20 minutos, né? Caso ela não melhore, não recobre a consciência, ela pode estar tendo um episódio de disritmia cardíaca e a gente vai precisar fazer esse encaminhamento para atendimento hospitalar. Mas, geralmente, os casos de síncope em consultório odontológico com gestantes, eles se resolvem se a gente colocar nesse posicionamento, deitado do lado esquerdo, com o coração e a cabeça no mesmo nível, por cerca de 20 minutos e as pernas um pouco elevadas. Pode acontecer uma elevação de pressão abrupta também, né, que é a chamada eclâmpsia, e podem ocorrer convulsões. A conduta é que a gente leva o paciente o mais rápido possível para o hospital, né? Elevação de pressão, picos hipertensivos, e a gente tem visto hoje nos atendimentos várias gestantes com acompanhamento para hipertensão.
durante a gestação, inclusive com o uso de medicamento regular, em controle medicamentoso. Então, é mais uma situação que a gente precisa abordar durante o atendimento. Então, ter esses cuidados em relação a esse atendimento para todas as pacientes que são gestantes, mas principalmente para gestantes que estão fazendo esse controle medicamentoso para a hipertensão na gestação. Com relação ao atendimento odontológico na gestação, a época do atendimento, para que se tenha um atendimento odontológico seguro na gestante, a gente vai primeiro avaliar o binômio risco-benefício e individualizar cada caso. Então, a gente precisa entender que cada gestante ela vai ter uma necessidade de saúde bucal diferente e ela vai ter, de acordo com aquele procedimento que a gente vai eleger, um benefício diferente. Então, cada paciente tem que ser tratada como paciente de risco. Então, cada paciente vai ter um benefício para aquilo que a gente pretende fazer enquanto procedimento, mas a gente avalia isso. O benefício que está se querendo propiciar para aquela paciente supera o risco, né? E a gente individualiza isso de forma a fazer com que aquele atendimento seja o mais integral possível. Então, e isso a gente faz como? Principalmente com a anamnese detalhada, especificamente voltada para o período gestacional que ela está, né? Se no primeiro trimestre, no segundo, no terceiro, para que a gente tenha um diagnóstico o mais fidedigno possível, né? Um diagnóstico mais preciso possível, e a gente elege e realiza a terapêutica que a gente acha mais correta naquele momento, de acordo com o período gestacional. Então, esse binômio, risco-benefício, precisa estar sempre em discussão quando a gente está fazendo o pré-natal odontológico de qualquer gestante. Então, o atendimento odontológico, ele pode ser realizado em qualquer um dos 3 períodos gestacionais, qualquer trimestre, né? Principalmente se for um atendimento de urgência. Então, mais uma vez, retornando àquela questão do binômio, risco-benefício. Então, uma gestante com dor, independente do período gestacional que ela esteja, a gente precisa ter uma resolução daquela situação, né? Então, a gente precisa resolver aquela situação, mas a gente, de acordo com o tratamento que vai ser eleito para ela, a gente elege o segundo trimestre da gestação como o mais indicado para procedimentos mais invasivos e procedimentos que possam ter um tempo de atendimento maior, que é um período de maior estabilidade. Por quê? Porque a gestante está mais tranquila, porque a fase mais difícil passou, ela já não tem aquele medo, por exemplo, de ter um aborto, né? A organogênese fetal já está concluída nesse período, existe um menor risco de teratogenicidade, e também há uma incidência menor de náuseas, de enjoos, daquele mal-estar que geralmente ela tem durante o primeiro período da manhã, por estar gestante. Ainda em relação ao atendimento odontológico da gestante, o que é que eu posso fazer de acordo com o trimestre em que ela está, né? Então, no primeiro trimestre, o que é que se pode fazer? Procedimentos profiláticos preventivos, restauradores básicos, eliminação de focos infecciosos locais. No segundo trimestre, a gente pode fazer procedimentos profiláticos cirúrgicos, restauradores básicos e reabilitadores, além de raspagem e alisamento radicular, endodontias e exodontias, se necessário. No terceiro trimestre, a gente pode fazer procedimentos restauradores básicos, fluoroterapia e controle terapêutico. Recomenda-se que esses procedimentos sejam feitos no início do trimestre. Então, se você faz aquele acompanhamento da gestante, fez todos os procedimentos que você elegeu naquele momento para aquela gestante, e precisa concluir o tratamento, é ideal que você faça essa conclusão desse tratamento no início daquele terceiro trimestre, tá certo? Ainda como cuidados que a gente precisa ter, a gente tem que associar a ação curativa à preventiva, sessões curtas e confortáveis, posicionamento correto na cadeira odontológica, a gente já falou sobre isso, né? Dividir procedimentos odontológicos por trimestre e trabalhar a ansiedade da gestante. Quem atende gestante percebe que a cada período que a gente atende, ela vem com uma situação de ansiedade diferente, né? No primeiro momento ela está um pouco mais ansiosa, porque ela não sabe que procedimentos ela vai passar, não sabe sua necessidade de saúde bucal, mas a partir do momento que a gente faz esse acompanhamento, esse contato e esse cuidado de forma integral, sempre integrando com a equipe de saúde da família, a gestante ela vai tendo esse nível de ansiedade diminuído.
E aí, no final, ela já está bastante tranquila, existe uma relação de vínculo e confiança com aquele profissional que está atendendo, e aí a gente consegue trabalhar a ansiedade de forma mais efetiva, já fazendo esse acompanhamento ao longo de todo o pré-natal. E também a gente tem que ter um cuidado bastante importante com relação aos medicamentos que são prescritos. Então, a nota técnica número 3 de 2022, ela recomenda que a gente faça pelo menos uma consulta odontológica programática durante o curso do pré-natal. E nessas consultas, né, não precisa ser na primeira consulta, pode ser ao longo de todo o acompanhamento, a gente vai fazer o diagnóstico de quais os agravos bucais essa gestante apresenta, a gente vai orientar sobre higiene bucal e práticas saudáveis em saúde bucal, a gente vai orientar sobre alimentação saudável, tanto para a mãe como para o bebê, né? A gente vai instruir sobre a amamentação exclusiva até os 6 meses, a importância da prática da amamentação no desenvolvimento do crânio e da face do bebê, e os efeitos que são deletérios sobre o uso da chupeta e da mamadeira. Então, de forma geral, é essa abordagem que a gente tem durante o pré-natal odontológico a cada consulta que a gente faz e a cada acompanhamento que a gente faz com essa gestante. No exame clínico geral, o que é que a gente aborda? A gente observa a gestante como um todo, seu modo de caminhar, o peso, se há edema de pés, mãos e rostos, né? A gente avalia o grau de ansiedade frente ao atendimento, a gente realiza uma anamnese dirigida, eu trouxe, daqui a pouco eu vou mostrar, uma anamnese específica para a gestante, que eu utilizo nos meus atendimentos também, mas é uma anamnese dirigida àquele momento em que a mulher está mesmo, e há uma avaliação dos sinais vitais, frequência cardíaca, respiratória e pressão arterial. Isso tudo feito na pré-consulta, a paciente já vem com essas informações já no seu prontuário eletrônico. No exame físico local, a gente observa toda a região extrabucal, a gente procura alguma alteração, mancha, algum ferimento de lábio, enfim, e orienta caso exista. Um exame físico intrabucal, a gente vai examinar os tecidos moles e duros da cavidade bucal, observar a presença de cárie e doença periodontal. Aqui eu trouxe uma sugestão da anamnese dirigida à gestante, são algumas perguntinhas relacionadas tanto à sua saúde geral como à sua saúde bucal, né? E essas perguntas a gente pode ter no próprio computador da UBS, né, para que a gente possa inserir na parte do objetivo do prontuário eletrônico. Então, são perguntas, por exemplo, se é a primeira gestação, para a gente poder avaliar se ela já passou por atendimento odontológico em gestações anteriores, se durante essa gestação ela teve algum problema de saúde, se teve diabetes gestacional, se teve hipertensão arterial, se caso ela tenha hipertensão arterial, se essa hipertensão arterial está controlada ou não, e a diabetes gestacional também, se ela está tomando algum medicamento, se ela fuma, se utiliza bebida alcoólica. Então, são informações que vão trazer meio que o perfil daquela gestante para o atendimento odontológico. Eu queria falar um pouquinho sobre o prontuário eletrônico do cidadão, já que a gente tem muitas unidades de saúde já a utilização desse prontuário, como uma ferramenta, né, muito importante para fazer esse acompanhamento da gestante. Não só da gestante, mas da população como um todo. Mas como a gente está falando da gestante, nesse acompanhamento da gestante, a gente consegue ver no prontuário eletrônico diversas informações, né? Então, lá a gente consegue ver, por exemplo, os exames que ela realizou, os medicamentos que ela está utilizando, se ela apresenta algum tipo de comorbidade de saúde, alergias. Então, é um registro individualizado daquele paciente, mas ele também traz uma integração da informação, tanto para a gente que está fazendo esse atendimento odontológico, como também para os colegas que estão fazendo em outras unidades de saúde, em outros estados, ou até no próprio município, em outras unidades. E também para a própria equipe de saúde da família. Então, o prontuário eletrônico do cidadão, ele traz vários benefícios. Ele individualiza esse registro de informação em saúde, que permite esse acompanhamento dos atendimentos que são realizados por cidadão, ele integra essa informação com diversos sistemas, né? Existe essa possibilidade também. Ela reduz o retrabalho na coleta de dados, ou seja, as informações elas ficam gravadas lá, a gente pode fazer esse acompanhamento através do histórico de atendimento do cidadão. Ela informatiza as unidades, ou seja, traz para as unidades uma realidade que a gente consegue fazer boas práticas em saúde utilizando a tecnologia. A gestão do cuidado, ou seja, ela introduz novas tecnologias para a gente otimizar o nosso trabalho, na perspectiva de realizar a gestão do cuidado, e ela coordena o cuidado, ou seja, ela qualifica o uso dessa informação.
e desse cuidado em saúde, na perspectiva da integração do serviço de saúde. Então, o pronto eletrônico ele fornece diversos relatórios, né? Inclusive relatório de gestante, inclusive o que a gente fez naquela gestante, quantas gestantes a gente tem disponível naquele município para fazer o atendimento, quem são essas gestantes. Então, são informações importantes, são dados que a gente precisa ter para fazer aquela busca ativa que foi falado no início. Então, o prontuário eletrônico facilitou muito nesse sentido, tanto da gente fazer esse acompanhamento, como a gente fazer essa busca ativa, como a gente fazer esse acompanhamento também. Então, eu trouxe aqui um prontuário eletrônico da gestante, que a gente utiliza hoje em dia, né? Então, a gente vê aqui várias informações. Nessas abas, a gente pode ver o histórico de atendimento dela, a questão da vacinação, as informações gerais sobre essa paciente, os atendimentos que ela teve, né, as visitas domiciliares. A gente tem aqui a questão da vacinação de forma mais específica, que eu vou falar daqui a pouco. Então, se ela tem alguma alergia, algum problema de saúde, os exames que ela faz, os medicamentos que ela toma. Então, é uma ferramenta bastante útil e uma ferramenta bastante completa para fazer esse acompanhamento. Aqui a gente tem a data da última menstruação, a idade cronológica, né, em semanas, os dias de consulta odontológica, a última consulta que ela teve, quantas consultas ela já teve no pré-natal, e aí a gente correlaciona a idade gestacional com as consultas, para ver se ela realmente está fazendo as consultas que são preconizadas para o pré-natal. E aí, quando a gente acessa o prontuário eletrônico dessa paciente, as informações que a gente insere, tanto na parte do subjetivo, do objetivo e da avaliação, são extremamente importantes para a gente fazer esse acompanhamento. Então, por exemplo, o subjetivo seria o que a paciente traz enquanto queixa, né? Qual o motivo dela estar nesse atendimento odontológico? O objetivo seria, a gente poderia inserir aquelas perguntas que eu trouxe na anamnese dirigida. Né? Então, trazer de forma mais completa informações de acordo com aquele atendimento que a gente está fazendo. Na avaliação, a gente coloca o que a gente viu no exame intrabucal e extrabucal, e a gente também faz um planejamento daquele tratamento para aquela gestante. Eu queria chamar a atenção no objetivo do marcador de consumo alimentar. Esse marcador de consumo alimentar traz o perfil alimentar dessa gestante. Então, traz perguntas bastante importantes de como é que é a alimentação dessa gestante. Se ela tem uma alimentação para nosso campo, né, nosso núcleo, se ela tem uma alimentação mais cariogênica ou menos cariogênica, se ela insere os elementos que são mais nutritivos na sua alimentação, vitaminas, sais minerais, proteínas. Então, o marcador de consumo alimentar é importante o preenchimento desse campo para que a gente tenha mais ou menos o perfil alimentar dessa gestante e possa fazer uma orientação de dieta mais individual, né, mais abrangente para essa gestante. Aqui eu trago a nova versão da caderneta da gestante, que foi publicada agora em 2023. Ela, assim como a caderneta da gestante anterior, ela traz também uma seção sobre a consulta odontológica. Não mudou muito, né, em relação, a gente tem mais só a exceção desse campo de mobilidade, se há também sangramento espontâneo, mas é importante que a gestante, quando ela que venha para o atendimento odontológico, ela traga a sua caderneta da gestante, para que a gente também anote aqui, para que a gente faça o registro, para além do prontuário eletrônico, do atendimento que a gente fez a essa gestante. Então, é importante que ela, de posse da sua caderneta de gestante, a gente oriente, olha, na próxima consulta, traga a sua caderneta de gestante, para que a gente possa fazer também esse registro, e para que esse registro também fique com ela, e caso ela tenha outras gestações, né, ela possa também fazer esse acompanhamento com o profissional. Aqui eu trago um pouco dos exames laboratoriais que são solicitados durante a gestação, tipagem sanguínea fator RH, exame de cultura de urina com antibiograma, hematimetria, dosagem de hemoglobina e hematócrito, glicemia em jejum, os testes de anti-HIV, sorologia para hepatite B, sífilis e toxoplasmose. Eu falei um pouquinho antes das vacinas na gestação, aqui eu trouxe esse recorte da caderneta da gestante 2023, com algumas vacinas que são preconizadas para o período gestacional, né, que a gestante precisa estar com essas vacinas em dia. Eu trouxe isso para que a gente, enquanto profissional da odontologia, também questione a gestante com relação se ela está com suas vacinas em dia. É importante também fazer esse acompanhamento, a gente
Hoje em dia a gente sabe que as taxas de vacinação, elas estão muito em queda, então a gente precisa fazer esse reforço positivo da importância da vacinação na gestação. É orientar também que existe um pequeno incômodo local depois da vacinação, que é normal, mas que a vacinação é importante, muito importante nesse período também. Trazendo um pouquinho mais, quais são as manifestações bucais que a gente mais visualiza, né? Mais tem dentro do atendimento odontológico. Então, eu dividi em afecções periodontais e cárie dentária. Dentre as afecções periodontais, a gente tem a gengivite gravídica, que é caracterizada por tumefação, vermelhidão e sangramento de gengiva, né? Então, ela está relacionada principalmente aos hábitos de higiene, né, deficientes, irritação local, impacção alimentar e má adaptação de restauração. Então, o granuloma piogênico é uma afecção periodontal, área localizada de hiperplasia gengival fibrosa, né? A gente vê também que ele também tem uma característica de ser uma inflamação acentuada, a gengiva marginal e papilar está edematosa, existe uma mudança de coloração vermelho intenso, aspecto liso e brilhante, consistência flácida e friável. Ela pode ser céssea ou pediculada e ela sangra com facilidade quando tocada. Geralmente ela é indolor. Então, essas são algumas manifestações da gengivite gravídica, né? A gente vê aqui o granuloma piogênico, a gente vê uma gengiva bastante edemaciada e sangrante, e a gente precisa orientar a gestante que essas situações, elas têm tratamento. São situações que a gente pode intervir e que elas são controláveis desde que ela siga as orientações durante o atendimento que a gente presta para essa gestante durante esse pré-natal. Uma outra manifestação bucal é a cárie dentária, e ela provavelmente está determinada por possíveis negligências em saúde bucal. Como eu falei anteriormente, os hábitos alimentares da gestante, elas alteram muito nesse período. Então, existe uma maior exposição do esmalte também ao ácido gráfico devido aos vômitos, né? E também as alterações de hábitos alimentares, que são resultantes da mulher estar grávida, ou seja, ela se alimenta em pequenas quantidades, várias vezes ao dia, e, infelizmente, ela ainda inclui alimentos que são cariogênicos nessa alimentação. Então, essas orientações são importantíssimas durante o atendimento, né? A gente orientar tanto por conta de possíveis quadros de diabetes gestacional, como também por o aparecimento de cárie e doenças periodontais devido a essa má alimentação com alimentos que são excessivamente cariogênicos. Eu trago aqui agora um pouquinho de como é que a gente pode abordar essa gestante de acordo com as medidas preventivas que a gente tem, que a gente pode orientá-las durante a gestação. Então, a principal delas é a higiene bucal, né, escovação diária, regular, várias vezes ao dia, com uma frequência maior durante esse período, porque ela se alimenta muitas vezes. As consultas odontológicas de pré-natal são importantes, a gente orienta sobre isso. O uso do fio dental, muitas vezes elas associam a higiene oral, mas não associam o uso do fio dental, elas têm uma grande resistência a isso ainda. A alimentação saudável, a gente orienta quais são os alimentos que ela pode ingerir nesse período, quais são os que podem ter potencial de causar uma cárie, quais são os alimentos que podem ser prejudiciais a ela nesse período, certo? Como medidas de promoção de saúde, uma recomendação muitas unidades de saúde, elas promovem os grupos de gestantes. Os grupos de gestantes, eles não são realizados de forma permanente nas unidades, né? Eles podem ser transitórios, mas eles são recomendados como medidas de promoção de saúde para a gestante também. Eu não sei se vocês lembram, mas lá no começo eu falei um pouquinho de a gente associar a ação curativa para ação preventiva e de promoção de saúde. Então, os grupos, eles trazem essa visão de que a gente precisa também abordar a gestante de uma forma mais voltada para as orientações e recomendações em relação à sua saúde bucal. Então, a gente recomenda que o grupo, ele tenha, no máximo, 12 pessoas, porque a gente consegue, de forma mais efetiva, abordar diversos assuntos, fazer algumas atividades com um grupo de 12 pessoas. A gente propõe, no mínimo, um ciclo de 3 grupos ao longo do pré-natal e puerpério. Então, preferencialmente, um grupo de primeiro trimestre, um grupo de segundo trimestre, um grupo de terceiro trimestre. Então, a gente faz o grupo de acordo com o trimestre que a mulher está. E quais são os assuntos que a gente pode abordar nesse grupo de primeiro trimestre?
A gente pode começar falando um pouquinho da relação entre saúde bucal e saúde geral, a importância dos dentes. A gente pode falar depois disso, dessa relação saúde bucal, saúde geral, na gestação. A gente pode falar um pouquinho desse processo, que é o processo saúde-doença, né? Principalmente da cárie dentária e da gengivite, da doença periodontal. A gente pode falar das principais alterações que ocorrem na gravidez e demistificar um pouquinho que a gravidez ela não rouba a cálcio dos dentes. Então, ao mesmo tempo que a gente escuta assim, eu tive 3 gestações, perdi 3 dentes. Os meus dentes ficaram fracos durante a gestação, meus dentes começaram a quebrar. Eu tive sangramento na gengiva na gestação. Eu tive problemas relacionados, por exemplo, à mobilidade de dentes na própria gestação, eu não tinha antes, mas aí na gestação começou a aparecer. Então, a gente desmistifica um pouco essas informações que as pessoas trazem nesses grupos. A gente pode falar também um pouquinho sobre a importância da dieta equilibrada, a importância de se evitar alimentos que são cariogênicos, inclusive aqueles que contêm o açúcar embutido, que muita gente não sabe, que existem alimentos que, embora tenham um gosto mais amargo, mais azedinho, mas ele tem açúcar na sua composição. A gente também pode orientar sobre a escovação dentária e o uso do fio dental, a gente pode falar sobre técnicas, as diversas técnicas que existem de escovação e também sobre a frequência dessa escovação. A gente pode falar dos cuidados quando houver enjoos e vômitos, né? Então, muitas vezes elas perguntam assim, eu enjoo muito quando eu estou escovando os dentes. O creme dental tal me dá enjoo, eu não consigo escovar com creme dental. Então, a gente consegue fazer de uma forma para um público bem maior, essas orientações, e a gente consegue desmistificar muitas coisas nesses grupos, né? Então, o tratamento odontológico, ele pode ser feito, a gente pode orientar também em relação a isso, informar, e que ele deve ser realizado durante a gestação também. No segundo trimestre, a gente vai abordar o aleitamento materno, né, principalmente, como é que é a pega correta, por que o aleitamento materno, qual é a relação do aleitamento materno com o desenvolvimento crâniofacial da criança. Então, todas essas informações são importantes no segundo trimestre da gestação. A gente também orienta um pouquinho sobre os cuidados e preparo das mamas para a amamentação, ressaltando que esses grupos de gestantes, eles não são necessariamente só feitos por profissionais de odontologia. É importante que esse grupo também tenha profissionais que são integrantes da equipe de saúde da família, o enfermeiro, o técnico de enfermagem, o agente comunitário de saúde, o médico. Então, nos encontros do grupo, é importante que determinados profissionais estejam presentes para que possam complementar as informações, reforçar de forma positiva as informações que são dadas e também fazer esse acompanhamento também dentro dos grupos e não só dentro dos consultórios. Então, a gente também fala um pouquinho sobre o aleitamento exclusivo até os 6 meses de idade, qual a sua importância, por que a gente sempre incentiva isso, e também o aleitamento, na verdade, ele tem que ser feito até os 2 anos de idade com complemento, então a gente orienta a mãe em relação a isso. Os cuidados para com o bebê, a importância dos dentes descidos, como é que pode ser feita a introdução alimentar a partir de 6 meses, a alimentação nos primeiros anos de vida, e a gente também fala um pouquinho sobre o uso racional de mamadeira e chupeta, né? Então, a gente percebe também nos grupos que a gente participa, a grande dúvida das mulheres em relação ao uso da mamadeira, né? Então, que mamadeira usar, se a criança não aceita a mamadeira, que outra alternativa eu tenho para que eu possa tirar o leite materno e oferecer à criança. A gente fala também um pouquinho da doação do leite materno, se você tem uma quantidade de leite que dê para o seu filho, que você possa doar, doe o seu leite materno. Então, nos grupos, a gente sempre fala essas questões, que são questões de interesse também para a gestante, mas também é um cuidado integral relacionado àquele período. No terceiro trimestre, a gente vai falar um pouquinho, a gente vai retomar com as participantes os itens das reuniões anteriores, por meio de perguntas. Então, a gente tem uns joguinhos que a gente utiliza nesses eventos. A gente faz com que elas relatem o que elas entenderam daquelas informações que foram passadas, e aí, a partir daquele relato dela, a gente pode reforçar de forma positiva, mas a gente também pode corrigir algumas informações, alguns conceitos que foram aprendidos, né? A gente reforça o autocuidado para com a higiene bucal da gestante e os cuidados com o bebê, a gente reforça isso no terceiro trimestre, enfatizando sempre os benefícios do aleitamento materno exclusivo até os 6 meses de vida.
E a importância de não oferecer chupetas ou mamadeiras. E se oferecer, qual é a orientação correta de acordo com esse uso, né? Orientar gestantes a procurarem a unidade básica de saúde para consultas de puerpério e orientar sobre a saúde bucal do bebê. Lá na unidade que eu atuo, a gente tem um fluxo de que as mulheres que estão em puerpério, elas também têm direito à consulta odontológica, e a gente sempre orienta que ela traga também o bebê junto com ela, para que a gente possa fazer as orientações necessárias dessa fase. Então, a gente tem tido uma adesão bastante significativa nesse sentido, e a gente, além disso, a gente também incentiva as mães a trazer as crianças, os recém-nascidos, né, aos 6 meses de idade, aos 9 meses e a 1 ano a 3 meses, para a gente fazer esse acompanhamento já da dentição da criança, reforçar também a alimentação saudável para essa criança, orientar sobre o processo de erupção dentária, quais são os principais, como é que os dentinhos nascem, que dentinho é que vai nascer, se a criança está salivando muito, o que é que a gente orienta para que ela faça. Então, a gente sempre está fazendo essa orientação para que as mães tragam seus filhos também depois, né, do nascimento, para que a gente faça esse acompanhamento aos 6 meses, aos 9 meses e também após 1 ano de idade. Com relação à terapêutica medicamentosa na gestação, a gente sempre tem que seguir um princípio que é usar a menor dose efetiva pelo menor tempo possível, né? Então, com relação ao anestésico local, o anestésico de eleição de primeira escolha é o cloridato de lidocaína 2%, com vasoconstrictor, epinefrina, adrenalina, na concentração de 1 para 100 mil, ou nos casos de contraindicação absoluta, a epinefrina, e aí opta-se pela nimepacaína 3% sem vasoconstrictor. A dose máxima é de 2 tubetes por sessão, realizando sempre aspiração prévia e injeção lenta da solução. Isso é uma recomendação não só para a gestante, mas para todos os pacientes, mas a gente tem um cuidado maior com a gestante, por ser um momento mais delicado e também para controlar um pouco a ansiedade dela em relação a um procedimento um pouco mais invasivo. Contraindicado para a gestante a prilocaína, vasoconstrictor, felipressina e a bupivacaína. A terapêutica medicamentosa para analgésicos e anti-inflamatórios, a gente tem como recomendação, como analgésicos não opioides, o paracetamol, né? Anti-inflamatórios não esteroidais, a gente tem o ibuprofeno e o naproxeno, mas o ibuprofeno não pode ser usado após a 2ª semana, porque tem um risco de fechamento precoce do ducto arterioso, né? Os analgésicos opioides, a codeína, ele tem um risco fetal que não pode ser excluído, mas utilizar somente quando o benefício superar o risco. Uma observação importante é que está contraindicado o ácido acetil salicílico para gestantes, certo? Com relação aos antifúngicos, corticoides e outros, os antifúngicos, os mais indicados e de uso tópico permitido, a nistatina, não está recomendado o miconazol e o fluconazol, né? O corticoide de uso tópico é a triacinolona acetonida, que é o osciloaerobase, né? O uso tópico é permitido. A dexametasona, ela não está recomendada. E entre as medicações tópicas que a gente utiliza, os fluoretos, em suas mais diversas apresentações, ele não há contraindicação nenhuma, assim como a clorexidina. Com relação aos antibióticos, a gente tem a amoxicilina, é o antibiótico de primeira escolha, né, a amoxicilina. Para infecções graves, a cefalexina, 500 miligramas, e caso a paciente seja alérgica à penicilina, a gente usa a clindamicina, 300 miligramas. O uso do metronidazole está contraindicado no primeiro trimestre da gestação, sendo que a gente tem o antibiótico de primeira eleição, sempre a amoxicilina. Com relação à amamentação, poucos medicamentos ele tem o uso proibido na amamentação, são pouquíssimos, né? Entretanto, recomenda-se o uso nas menores doses cabíveis, maior espessamento entre as doses, menor duração de tratamento e ingestão de medicamentos logo após o término da mamada, para que o pico sérico materno ocorra no período em que a criança não esteja sendo amamentada. Então, muitas vezes as gestantes elas se apresentam no consultório com alguma intercorrência relacionada à saúde bucal, a gente precisa medicar. Então, o primeiro questionamento que ela faz é: eu estou amamentando. Eu estou amamentando e esse medicamento vai ser prejudicial? Então, a maior parte dos medicamentos não são contraindicados, não tem uso proibido na lactação. Mas a gente sempre recomenda
alguns cuidados relacionados a essa dose, né? A gente sempre orienta para que seja tomado com o maior espessamento possível de doses, logo após a mamada, né? Então, existem algumas recomendações que a gente faz, mas geralmente a lactação não é impedimento para que a gestante seja medicada se ela tiver alguma intercorrência. Bom, eu vou falar um pouquinho agora sobre o Previne Brasil, que é o novo modelo de financiamento da atenção primária, que foi instituído pela portaria 2979 de 2019, e traz um pouquinho dos indicadores e metas, né, que são preconizados para o atendimento odontológico, e dentre eles está o indicador 3, que é a proporção de gestantes com atendimento odontológico realizado na atenção primária à saúde. Existem duas notas técnicas que são importantes à leitura para que a gente entenda um pouquinho desse indicador. Uma delas é essa, número 5 de 2020, e também a nota técnica número 3 de 2022. As duas notas técnicas trazem essa ficha de qualificação de indicador. E aqui eu chamo a atenção para duas informações que são importantes. Primeiro, a interpretação desse indicador. O que é que ele mede, né? Ele mede a proporção de gestantes que realizaram atendimento odontológico individual na APS entre a data da automenstruação e a data prevista do parto, mais 14 dias. Então, o que é que acontece? A gestante, ela tem uma data provável para o parto, né? Que pode ocorrer antes desse dia ou depois desse dia. O registro do atendimento odontológico, ele pode ser feito da data que foi prevista do parto até 14 dias. Então, muitas vezes o profissional, a gente tem, às vezes acontece, a gente ter feito a busca ativa, mas alguma gestante a gente não conseguiu fazer essa busca, então ela já teve o bebê. Esse registro, ele pode ser feito da data que ela teve o bebê, 14 dias à frente. Então, quais são as alternativas que a gente utiliza? Eu falando um pouquinho da minha realidade. A gente utiliza a teleconsulta, a gente utiliza a visita domiciliar, né? Então, existem algumas alternativas. Mas aquela gestante, ela vai ficar sem o atendimento. Não. Sem o acompanhamento. Não, você pode ter alternativas para esse acompanhamento. Então, a teleconsulta é uma delas, inclusive você pode registrar a teleconsulta como atendimento odontológico no próprio PEC, e também a visita domiciliar. São essas duas alternativas que a gente utiliza caso você tenha uma gestante que você, durante o pré-natal, não conseguiu fazer esse acompanhamento, mas que você, através de uma visita domiciliar, você pode fazer as orientações que são pertinentes para aquele momento, né? Uma outra informação que eu gostaria de trazer dessa ficha de qualificação é o uso, né? Para que serve esse indicador? Por que o Ministério da Saúde trouxe esse indicador com uma meta específica e um peso específico também, né? Ele tem peso 2, o parâmetro seria que 100% das gestantes tivesse esse acompanhamento odontológico durante o pré-natal, mas hoje está em vigor a meta de 60%, de no mínimo 60% dessas gestantes com um acompanhamento. Então, para que serve esse indicador? Ele serve para avaliar o acesso ao cuidado de saúde bucal no período pré-natal, né? Ele também serve para incentivar a integração dos profissionais das equipes de APS do município e também avaliar o cumprimento de diretrizes e normas para acompanhamento pré-natal integral na APS. Inclusive, o Ministério da Saúde, ele divulgou recentemente, em 2022, uma diretriz, né, e também uma cartilha para que a gente possa buscar e também um documento orientador para que a gente possa buscar mais informações em relação a esse pré-natal odontológico. Então, esse indicador, ele serve para a gente também saber e saber como é que está sendo esse acesso da gestante ao atendimento em saúde bucal, né? Cria uma visibilidade para esse atendimento e também cria uma visibilidade para a importância desse acompanhamento durante o pré-natal. Então, ele avalia o cumprimento das diretrizes e normas para acompanhamento de pré-natal integral na APS e ele demonstra a capacidade da equipe de saúde da família, em conjunto com o cirurgião dentista da APS, demonstra essa capacidade de coordenar o cuidado da gestante para que ela tenha um acompanhamento pré-natal efetivo. Então, não existe pré-natal sem acompanhamento odontológico. Então, para que se tenha um dos princípios da atenção primária cumpridos, que é o atendimento integral e a coordenação do cuidado, a gente precisa ter esse acompanhamento também odontológico durante a gestação. É um indicador de extrema importância, tanto para a saúde da mãe, como para a saúde do bebê. E aí eu trago também, está disponível nesse link,
Um documento orientador que foi divulgado recentemente, né? E ele traz algumas alternativas de como é que a equipe de saúde da família ela pode melhorar o indicador de desempenho relacionado à consulta odontológica gestante. Então, eu vou trazer um pouquinho da minha vivência. A gente, lá dentro da unidade básica de saúde, a gente tem um fluxo de que a gestante está em consulta de pré-natal, seja com o médico, seja com o enfermeiro, ele precisa, a gente tem uma integração dentro da equipe em que o enfermeiro e o médico, durante a consulta, questionam a gestante. Já passou por atendimento odontológico, inclusive o prontuário eletrônico, ele também traz essa informação. E caso a gestante não tenha passado ainda, por diversos motivos, ou por medo, ou por ser acompanhada de forma no serviço privado, ou por não querer mesmo esse atendimento, é feita uma comunicação, a gente o profissional, o enfermeiro ou médico, encaminha essa gestante para o atendimento via PEC, para a lista de atendimento do cirurgião dentista, e aí sim a gente faz essa captura da gestante no próprio dia que ela está lá na consulta com o enfermeiro ou com o médico. É uma forma da gente fazer essa busca ativa. Uma outra forma também seria deixar a agenda aberta para o agendamento de gestantes, para o atendimento, ou seja, reservar um número de vagas todos os dias, para que se a gestante está na unidade básica de saúde e ela deseja o atendimento odontológico, ela possa fazer naquele mesmo dia que ela está lá, seja quando ela foi fazer uma consulta com o médico ou enfermeiro, ou quando ela foi fazer uma vacina, ou quando ela, sendo uma gestante que é hipertensa, fazer uma aferição de PA. Então, se ela desejar ter uma vaga aberta, naquele dia de atendimento, para que ela seja acompanhada pelo cirurgião dentista. Então, como é que pode se melhorar esse indicador segundo esse documento orientador? Marcar consulta com a equipe de saúde bucal já no primeiro contato de pré-natal da equipe. Então, a gestante está indo para a sua primeira consulta de pré-natal. Então, o fluxo seria o fluxo mais correto, né? Que a gente gostaria que tivesse sempre. É que ela também passasse nesse mesmo dia pela consulta odontológica. Então, preferencialmente no momento da confirmação da gestação. A gestante veio com o exame, com a confirmação, e aí nesse mesmo dia ela passaria pela consulta com a enfermeira ou com o médico e passaria também pela consulta odontológica. Então, esse fluxo deve ser planejado dentro do processo de trabalho das equipes. Manter a vaga aberta na agenda da equipe de saúde bucal em quantidade proporcional ao total de gestantes acompanhados pelas equipes. Essas vagas podem ser ocupadas caso não tenha gestante para fazer atendimento naquele dia. É importante também criar um canal de comunicação direto entre as equipes, e-mail, chat, prontuário eletrônico, que já existe, né, para verificar encaminhamento e retorno, mesmo que ambas as equipes estejam no mesmo ambiente físico. Então, como eu falei, dentro do prontuário eletrônico a gente consegue ter todas as informações daquele acompanhamento pré-natal. Né? Inclusive, dentro do próprio prontuário eletrônico, a gente pode, no campo lá, fazer orientações. Essas orientações, elas são visíveis para a equipe também. Então, existem mecanismos e ferramentas que a gente toma a mão para poder fazer esse acompanhamento de forma mais integral dessa gestante. Então, essas três alternativas são extremamente importantes, mas claro que elas têm que vir acompanhadas da realidade de cada equipe. Muitas vezes, não é possível, por exemplo, você deixar uma vaga aberta para aquela gestante, mas você pode, por exemplo, deixar um agendamento para aquela gestante, para que ela possa voltar um outro dia, que ela tenha consulta com a enfermeira ou que venha se vacinar. Então, vai depender muito da realidade de cada equipe, mas são alternativas que ajudam e colaboram nessa busca ativa da gestante. Aqui são algumas referências que foram utilizadas nessa web. E aqui a gente finaliza essa web agradecendo, né, a todos, a participação de todos, e também se você tem sugestão de algum tema, podem me enviar e-mail, né, e também se tiver alguma pergunta. Muito obrigada pela atenção de todos.